Salve, salve, rapaziada. De boa? Hoje aqui de um jeito diferente, um pouquinho mais livre. Eu geralmente gravo sentado, vou gravar em pé hoje. Vou fazer um teste. Quero pedir desculpa porque ontem eu tinha avisado que ia ter vídeo, mas acabou não tendo vídeo. Por quê? Porque deu um problema no áudio do arquivo. Olha o trovão. Um problema no áudio do arquivo e quando eu subi, até a metade do vídeo tinha áudio, a outra metade não tinha. Então estou regravando hoje. Acabei de gravar um outro vídeo aí, vocês vão curtir. Então é isso aí. Palavras de vida eterna é o que está aqui no título aqui embaixo. E por quê? Eu quero trazer esse texto. Jesus transforma, nem tinha pensado nessa. Isso daqui não foi de propósito. Porque as palavras de Deus, as palavras que Jesus proferiu, as palavras que Ele disse, a gente vai entender um pouquinho de um outro lado. As palavras de vida eterna. Vamos para aquele célebre texto de João 6:68. Diz assim, é aquela parte em que Jesus está ensinando, ele fala que é preciso comer da carne dele, beber do seu sangue, para que tenham vida eterna. Aí eles reclamam, dura esta palavra, quem pode suportá-la? Aí Jesus vira para os discípulos e pergunta assim, vou ler o 67 e 68. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Ou seja, desculpa aí, não fiz nada agora não. Desculpa. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Ou seja, seguinte, ou vocês desistem agora, ou não desistem mais. Que não foi o caso de Judas, né? Aí 68, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. 69. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Tu tens as palavras de vida eterna. Será que Jesus só tem as palavras de vida eterna? Será? Vamos... Deixa eu ver aqui, eu esqueci a ordem que eu tinha feito ontem. Mas é aqui, ó. Vamos do 32 ao 33. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Tranquilo? Aqui eles estavam discutindo sobre o maná no deserto lá, tá? Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, Jesus somente não tem somente as palavras de vida eterna. Ele é a vida eterna. Através dele nós chegamos à vida eterna. Então, quando a gente pensa, será que Jesus só tem as palavras de vida eterna? É meio... sei lá, parece que falta alguma coisa. Mas na verdade não, ele tem as palavras de vida eterna. Anota isso. Ele tem. Mas ele não somente tem, como ele é as palavras de vida eterna. Através dele nós temos a vida eterna. Vamos para João. Ou vamos continuar? Peraí. Aqui, ó. Vamos continuar no texto, no mesmo texto. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus, quando ele disse no âmbito espiritual, e o povo dele estava pensando no âmbito material. Algo terreno, algo aqui. Mas Jesus, ele tem algo muito além da nossa visão. Assim como ele fez com a mulher samaritana, João 4 mostra isso. Mulher, se conheceres quem está pedindo algo, quem lhe está pedindo algo, então você
lhe pediria água, ele daria de beber água da vida eterna. Que eu vou ler isso daqui a pouco, peraí. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ok. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então Jesus declara: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. É aquele que bebe de mim. Peraí. Acabei de ler e já esqueci. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Ou seja, aquele que come da minha carne, que é o que ele fala e o que escandalizou os judeus, escandalizou o povo: comam da minha carne, você nunca mais terá fome. Bebam do meu sangue, você nunca mais terá sede. O que significa isso? Aqui é uma prévia da ceia, da última ceia. Quando Jesus pega o pão e diz: Esse é o meu corpo dado em favor de vós. Comei sempre que lembrares de mim. Aí ele pega o cálice: Esse é o meu sangue dado em favor de vós. Bebei sempre em memória de mim. Então é isso que Jesus quer dizer quando ele fala: comam da minha carne, bebam do meu sangue, tenham comunhão comigo. É isso que ele fala, é isso que ele diz. Mas a nossa visão às vezes é muito limitada. E a gente, às vezes, não é que não entende, é que não quer entender a vontade de Deus. Nossa, estou com muito calor. Embora esteja chovendo, faz muito calor. Ou seja, tenham comunhão comigo. Se você tiver comunhão comigo, eu vou te dar tudo o que você precisa. Tudo que você precisa, não tudo que você quer. O que são essas coisas? Um teto, uma roupa, uma comida. Porque eu estou em você, você está em mim. Então, esteja nele. Continue nele. João 4, da mulher samaritana. Verso 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Água viva. Água viva. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só Ele é o pão da vida. Só Ele é a fonte de água viva. Ele não é fonte, Ele é nascente. Vamos entender isso. Ele é nascente de água viva. Através dele saem as águas vivas. E nós se tornaremos as fontes. Quer ver? Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Novamente, entendendo no âmbito material, e Jesus falando no âmbito muito maior, num sentido muito maior. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Ele está falando da água daquele poço. Ao contrário, a água que eu lhes der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, através de Jesus, nós conhecemos as palavras de vida eterna. Nós podemos ter comunhão com Ele, comendo da sua carne e bebendo do seu sangue. Através dele nós nos tornamos fontes de água viva. Agora vamos entender que Jesus não somente tem as palavras de vida eterna, mas como Ele é a palavra de vida eterna. João 1. Diz assim: 1. É 1, tá? 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Outras versões diz: no princípio era o verbo. E
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí nós vamos para o verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vocês lembram que ele disse para o povo? Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus é o pão de Deus. Porque ele é aquele que era a palavra, aquele que era o verbo, aquele que era o logos, aquele que, como diz o verso 2 do capítulo 1, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então Jesus, o livro de João, nos mostra isso. Que Jesus não somente tem as palavras de vida eterna, o que é muito importante e que é muito real, mas como ele é a palavra de vida eterna. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora eu vou ler um texto que ontem eu vou confessar aqui que eu cometi uma gafe. Eu fui ler João 14,6, só que na hora de folhear eu fui para Atos 14,6. Então eu fiquei vendo, como assim? Mas a gente vai para João 14,6. Agora realmente João 14,6. Que diz aquela célebre resposta de Jesus. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Percebeu que todos esses textos, Jesus mostra que através dele nós temos a vida eterna? Porque aquele que comer do seu pão, comer da sua carne, beber do seu sangue, terá a vida eterna. Aquele que ouve as minhas palavras é amado de meu Pai. A gente precisa ouvir as palavras de Jesus. Não somente escutar, porque escutar a gente escuta um monte de música. Mas tem aquelas músicas que a gente ouve, que a gente gosta, que a gente aprecia. Então, vamos ouvir as palavras de Jesus. Vamos prestar atenção no que ele tem a nos dizer. Vamos entender que ele é a vida e que através dele nós temos a vida. E por ele e para ele são todas as coisas. Hebreus 1 diz que ele sustenta o mundo em suas mãos. Porque a ele foi concedido, o Pai deu a ele o poder de sustentar o universo. Vamos entender, Jesus é a vida. E sem ele não se chega a Deus. Porque ele é o único caminho, não existem outros caminhos como muitos acreditam, não existem. Porque ele é a palavra de vida eterna, ele não somente tem a palavra de vida eterna, mas como ele é a palavra de vida eterna. Vamos entender isso. E muito mais, vamos viver isso. Entendendo que ele é a vida eterna. E que somente a ele nos chegamos a Deus. Somente por ele nos chegamos a Deus. Ok? Deus abençoe vocês. Dê um like aqui no vídeo. Compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Manda para aquele teu amigo. Entenda. Jesus é a vida eterna. Afinal, ele é o caminho da verdade e da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado. E vou repetir. Então já, né? Compartilhe. Se inscreva no canal. E manda um comentário aqui para eu saber a sua opinião. Beleza? Deus abençoe vocês. E vamos nessa.